Marcos capítulo 3, verso 7. E tem também um irmão ou irmã esqueceu o seu guarda-chuva lá em casa sexta-feira, o guarda-chuva vermelho. Se é seu, fala comigo ou com a Silvia, tá bom? Marcos capítulo 3, verso 7, diz assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Nós temos aqui, meus irmãos, nesses versos que lemos, um sumário da obra de Cristo na terra. O que ele fazia, é um resumo. E o ministério dele atraía muitos, quando ele esteve aqui entre nós, de toda parte. Veja o verso 7, na segunda parte: seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão. Muita gente estava sempre seguindo ele, próximo a ele, o buscando. E por que isso? Porque eles iam a Cristo. Verso 8, segunda parte: uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E o verso 10, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos iam a ele. Então, por causa das curas, por causa dos milagres, muita gente procurava o Senhor. Não é diferente hoje, né? Muita gente tem procurado as igrejas, buscando um milagre na sua vida, buscando alguma bênção, e todos estão fazendo assim. A estratégia do Senhor, irmãos, para abençoar o povo. Esse sumário fala sobre isso. Qual era o plano de ação de Jesus no seu ministério? Esse é um resumo aqui. Então, nós vemos aqui 5 atitudes que o Senhor tomava no seu ministério. Primeiro, ele continuava curando. O verso 10, fala... Verso 10, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos que tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Ele tinha curado a muitos, e era sempre assim. Por que, meus irmãos, que ele curava? 2 razões. Primeira, compaixão. O Senhor sempre foi muito amoroso, muito bondoso, e ele não conseguia ver pessoas doentes sem curá-las. Ele sentia muito o sofrimento delas. Sendo ele Deus, tendo ele todo o poder, ele simplesmente não resistia a curar. Então ele fazia isso por compaixão. Era uma forte razão que o levava a curar os enfermos. Mas a outra razão é revelação. Através dos milagres dele, ele mostrava quem ele era. E é por isso que o Evangelho de João fala dos milagres dele como sinais. Cada milagre dele era um sinal para quem ele era, para o seu poder, para a sua divindade. Gente, ele curava qualquer tipo de doença imediatamente, sem fazer nenhum esforço. Então ele se revelava
Ele revelava a sua identidade através desses milagres. E eu imagino só Deus sabe, mas eu penso que se o Senhor Jesus não tivesse operado tantos milagres e feito tantas maravilhas, talvez seu nome não fosse conhecido hoje. Os milagres é que atraíram as multidões, os milagres é que espantaram e colocaram seu nome na história. Então ele fazia isso por revelação. Por mais que não pareça, irmãos, às vezes, somente para algumas igrejas, alguns cristãos, milagre não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, não seria milagre. Se acontecesse o tempo todo e todos os dias, não seria milagre. Milagre é algo raro, é algo difícil de acontecer, mas com o Senhor Jesus acontecia todos os dias. E às vezes dezenas, centenas. Com isso ele revelava a sua divindade. Então, seu plano de ação, continuar curando. Jamais nós lemos sobre o Senhor Jesus ter deixado alguém doente e ido embora. Até mortos viviam quando ele estava perto. Impressionante a sua divindade. Segundo lugar, o seu plano era permanecer próximo aos seus discípulos. Veja o verso 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. Aqui não nos é dita a intenção que ele tinha, mas em outras passagens nós vemos que ele estava sempre procurando se retirar, se isolar um pouco das multidões junto com os discípulos. Isso é, seu plano era discipular, era ensinar seus discípulos a realmente serem apóstolos, serem pregadores, serem homens que seriam usados pelo Senhor. Então estava bem próximo aos seus. Para onde ele ia? E muitas vezes procurando ficar a sós com eles, para que tivesse tempo para ensiná-los. Então, era um plano muito importante, e com certeza esses 3 anos de discipulado tiveram um sucesso muito grande. Apesar de que no início a gente não vê isso, mas depois do dia de Pentecostes, nós vemos 12 homens valentes se levantando para glorificar o Senhor. E nós vamos ver isso, se Deus permitir, na semana que vem, quando a gente vai ver a partir do verso 13, a eleição dos 12. Então o plano dele, continuar curando, permanecer próximo aos seus discípulos. Em terceiro lugar, manter uma distância segura. Olha o verso 9 a 10, capítulo 3. Ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem perto, pronto, um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque o verso 10 fala que eles ficavam se lançando em cima dele. Então, para ele manter a integridade física, para ele continuar abençoando as pessoas, ele precisava ter uma distância, porque ele quase que era esmagado, imprensado por aquelas pessoas todas. Imagina aí essas celebridades que, do mundo atual, quando elas vão em algum lugar e milhares de pessoas a cercam, e tem todos aqueles seguranças para poder manter aquela celebridade viva, né? E a mesma coisa o Senhor fez aqui: arranjem para mim um barco. Porque aí ele subia no barco, o barco se afastava, as multidões não ficavam mais ali imprensando ele. Então, ele sempre tinha essa tática de manter uma distância segura, de preservar a sua vida. Por quê? Porque ele não veio a essa terra para morrer pisoteado, nem morrer esmagado, mas ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, manter uma distância segura, uma posição
e agora a gente chega na quarta estratégia dele. Tudo isso que ele está fazendo é com o objetivo de continuar ensinando. Vocês se lembram que houve algumas cenas nos evangelhos onde ele ensinava do barco, lembra? Do barco ele ensinava na praia ali. Então o objetivo dele principal, além da sua integridade física, era ter um espaço para poder ensinar. Porque as pessoas ao redor, todas querendo se lançar sobre ele, estavam agindo de uma forma que não tinha condições de haver ali uma pregação. O lugar estava agitado. As pessoas estavam se empurrando, se atropelando. E o Senhor queria ensiná-las. Mas elas não estavam permitindo, por causa dos seus desejos, das suas vontades, elas estavam imprensando. E ele então arruma esse barco para poder ensinar a multidão. Irmãos, a mesma coisa hoje. Existem vezes que Deus está querendo ensinar, o Senhor quer ensinar, mas a multidão está agitada, a multidão está frenética, a multidão está observando as coisas que vão acontecendo, mas não param para ouvir o ensino do mestre, a palavra do mestre. Uma coisa interessante, que mesmo aqui nós estamos todos em silêncio, sentados calmamente nos bancos, mas talvez alguns aqui estejam com a sua mente agitada, com a sua mente frenética, vagando para lá e para cá, de modo que você não ouve o ensino do Senhor. Irmãos, nada foi mais importante no ministério do Senhor do que o seu ensino. Porque não adianta apenas curar o corpo, a alma precisa ser curada. E a alma é curada pela palavra do Evangelho. Então você vê, todas as vezes que aparece a lista de atividades do Senhor na terra, adivinha qual é a primeira? É ensinando. A lista é ensinando, pregando e curando. A Bíblia sempre coloca em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Em primeiro lugar, ensinando. Segundo, pregando. E a pregação vem o ensino também. Terceiro, curando. Se fosse dada a qualquer ser humano a possibilidade de ter a cura de uma enfermidade mortal, ou ter a sua alma salva dos seus pecados, a segunda opção é a melhor. É melhor salvar a sua alma do que até mesmo o seu corpo. Porque o nosso corpo vai morrer, vai parar, vai ser sepultado, mas a nossa alma permanece. E a nossa alma precisa de salvação. E a salvação vem pelo ensino, pela fé, através da palavra de Deus. Então ele continuava ensinando. Nunca parava. Eu creio que não havia um dia sequer na vida de Jesus que ele não ensinasse. Ele é o mestre por excelência, o mestre com letra maiúscula. Ele é tão mestre que uma vez ele falou assim: a ninguém chamem de mestre, senão o Cristo. O mestre perfeito. Se você tem esse mestre, você não precisa mais de nenhum mestre além dele. Não para a sua salvação. Então, em quarto lugar, ele vivia ensinando. Então, ele continuava curando, permanecia perto dos discípulos, mantinha uma distância segura, ele preparava os ambientes para ele poder continuar ensinando. E, em quinto lugar, ele não aceitava participação demoníaca no seu ministério, na sua obra. Veja o verso 11. Os espíritos imundos são demônios, anjos caídos. Os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem.
Toda vez que um demônio abria a boca, declarava a divindade dele. E eles, mais do que ninguém, sabem que ele é o Filho de Deus, porque os anjos, eles estão no céu e eles estão próximos, esses demônios que caíram, né? Eles viveram próximos a Deus e eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Conheciam de perto, mas o Senhor mandava eles se calarem. Saia dele e cale-se. Isso é muito importante. O Senhor não queria, primeiro, ele não queria que a divindade dele ficasse sendo afirmada o tempo todo. Ele queria manter a coisa mais assim imperceptível, porque o alvo de Jesus era ser crucificado. E se todo Israel resolvesse dizer que ele era o Filho de Deus, como foi em João 6, eles iriam tentá-lo fazer que ele fosse rei. E ele não ia reinar em Israel naquela época. Ele veio para reinar nos nossos corações. Ele veio como nosso Salvador e nosso Rei pessoal. Na segunda vinda que Jesus virá para reinar sobre tudo e sobre todos. Então, todo mundo, os demônios, tu és Filho de Deus, cale-se. Isso nos ensina, irmãos, que nós não devemos ter nada com o diabo, nem com os demônios, e nós não devemos entrevistar demônios, e nós não devemos permitir que demônios falem nas igrejas. E você sabe que hoje em dia, às vezes demônios falam nas igrejas? Como assim? Toda vez que é ensinado na igreja um falso ensino, um demônio está falando, usando uma pessoa. Então o demônio não se manifesta apenas caindo no chão, gritando, rolando, mas ele se manifesta ensinando heresias, ensinando mentiras e falsidades. Então o Senhor, como que dizia, a mente dele dizia o seguinte: vocês são filhos das trevas, vocês são perversos, vocês não valem mais absolutamente nada, o mal impregnou em vocês. Vocês não se arrependem, vocês não creem, vocês não me recebem como Senhor e Salvador de vocês, até porque não tem salvação para anjo. Então, vocês não podem participar desse ministério. Não aceito que vocês falem. Não aceito o testemunho de demônio. Vê que isso é completamente contrário a certos momentos que cristãos chamavam demônios para dar entrevista, né? Já viu isso, né? Não preciso entrar em detalhes. Segundo a palavra de Deus, isso não pode ser feito. Cale-se e saia. Saia e cale-se. Agora. Então nós vemos que ele curava, ensinava os discípulos, ensinava o povo e mandava os demônios irem embora. Irmão, nós devemos fazer a mesma coisa na nossa vida. Lembra quando Jesus estava para ser preso, ele falou assim: o príncipe desse mundo está chegando, mas ele não tem nada em mim. Nada em mim. Não tenho comunhão nenhuma com ele. Nós, como cristãos, também devemos dizer: nenhuma comunhão temos com o demônio, com o diabo, com o mal. Nenhuma. Nenhuma. E não aceitamos as suas sugestões, os seus ensinos, suas palavras, rejeitamos, rechaçamos totalmente, expulsamos da nossa vida. Irmão, expulsa o diabo da sua própria vida. Que a gente não pode ser possuído, graças a Deus, mas ele pode falar ali, manda ele embora. Tape os ouvidos quando ele estiver falando e mande-o para fora da sua vida, longe de você. E assim você será bem-sucedido. Meus irmãos, incrível. Homens se arrojando sobre ele, demônios o adorando, ele é o Senhor. Por que os demônios o adoravam? Não adoravam de bom grado, não adoravam de boa vontade, adoravam porque ele é o Senhor. E porque os demônios, infelizmente, na cabeça deles, né, eles eram sujeitos à autoridade dele. Então eles se dobravam. Do mesmo jeito que a Bíblia fala que no último dia,
Jesus se assentará num trono para julgar a humanidade, julgar os anjos, e todos os joelhos vão se dobrar diante dele, inclusive os demônios. Todos eles. Toda a humanidade, todos os demônios vão se dobrar diante de Jesus, declarando que ele é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. Ele será exaltado. Uma grande multidão, irmãos, que ouvindo quão grandes coisas fazia, diz o verso 10, vinha ter com ele, todos que tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. O que é arrojar? Arrojar é o mesmo que lançar, atirar, jogar. Todos que tinham algum mal se lançavam. Por que eles se lançavam? Porque a multidão estava ali, tinha que ser, na cabeça deles, a força. Igual aquela mulher do fluxo de sangue que foi lá, né, empurrando, sendo empurrada, até chegar onde Jesus estava. Esses homens tinham mal em si, queriam ser curados, estavam desesperados, ansiosos, e se jogavam. Bom, eu quero dizer para você, você deve e pode fazer isso espiritualmente nessa manhã. Você tem algum mal? Doença? Dor? Ansiedade? Angústia? Desespero? Medo? Incredulidade? Dúvida? Desânimo? Tristeza? Opressão? Vício? Imoralidade? Pecado? Tem algum mal na sua vida? Dessa lista aqui, meus irmãos, só uma pequena lista. Quem está isento? Quem está isento? Todos nós temos algum mal, ou menor ou maior, mas todos nós temos alguma aflição, temos alguma luta, alguma tribulação, algum ataque demoníaco, temos algum mal. Então, se você tem algum mal e reconhece isso, você deve lançar-se sobre ele, atirar-se sobre ele, jogar-se nele. Mas como assim? Cadê ele? Não. Eu estou falando de forma espiritual. Ele está aqui, invisível, presente pelo seu espírito. Você deve ir a ele, a sua mente, seu coração. Você deve ir com tudo, despejar todo o teu ser sobre ele. Sabe o que é isso? Lançar-se é isso. É como uma criança em pânico, que se lança nos braços do pai ou da mãe. Lance-se sobre o Senhor Jesus, apoie-se nele completamente. Apoie-se todo nele. Pela fé, lance-se nele de forma que você não fique, nem os teus pés fiquem no chão, mas você vá inteiro diante dele, até que todo o seu ser esteja sendo sustentado por ele. Isso é fé. Então você o sentirá tomando em seus braços e segurando-o para a eternidade. Você entendeu? Você reconhece que tem algum mal? Jogue-se sobre ele. Vá a ele com tudo. Se você espiritualmente precisa empurrar, empurre. Não estou falando fisicamente, tá? Esse lançar-se sobre ele demonstra a força, a intenção, a energia dessa atitude. Tanto para aquele que não é salvo ainda ser salvo, quanto para aquele que é salvo já ser liberto desse mal que está enfrentando.
Há alguém aqui que não é salvo por Cristo? Alguém que ainda precisa de salvação? Jogue-se nele nessa manhã. Confie nele completamente. Dependa dele. Sustente-se nele. Ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele sustenta você. Você não é pesado demais para ele. O seu caso não é impossível. Seu mal não é irremediável, se é Cristo quem está agindo. E até você, meu irmão, é depressão? É desânimo? Às vezes eu vejo irmãos falando, estou desanimado, muito desânimo. Lance-se sobre ele. Está com algum medo, alguma ansiedade, alguma angústia? Quem é que não tem tristeza? Algum pecado prevalecente? Alguma situação que te esfria, que te deixa distante? Lance-se nele. Jogue-se nele com tudo. Vá a ele. Você duvida? O Senhor pode te curar hoje, agora, de qualquer mal que você tenha. Mal psicológico, físico ou espiritual. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muita coisa nos falta porque nós não pedimos, porque não temos fé para acreditar que Ele nos ouve, que Ele nos atende. Aliás, se você olhar bem o passado, você vai ver e vai lembrar de quantas vezes Ele te livrou, quantas vezes Ele te atendeu, quantas vezes Ele te socorreu. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixa nem desampara, de forma nenhuma. Então quero te convidar nessa manhã a se lançar sobre Ele. Ah, mas eu vou importuná-lo. Ele não se preocupa com isso. Diferente de nós que não gostamos de ser importunados, o nosso Senhor ama ser importunado. Qualquer que o buscar vai causar nele alegria. Ele vai receber com alegria a sua vida, sua alma, porque Ele tem muita compaixão. Então, meu amado, sem vergonha alguma, jogue-se nele, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Com certeza naquela cena era algo estranho de se ver as pessoas se jogando nele. Mas espiritualmente aqui, agora, não será estranho. Será uma bênção para a sua vida. Será uma bênção para a igreja. Vá até Ele, com confiança, e Ele pode tirar esse mal da sua vida. Aquele que mandava os demônios irem embora com tremenda facilidade. Ele pode tirar o mal que lhe aflige. Em nome de Jesus, faça isso. Não continue mais assim. Nós temos uma tentação muito ruim, que é de pensar, eu tenho um mal muito grande na minha vida, mas eu vou consertar primeiro, e aí eu vou a Jesus. Está errado. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vem como você está agora, seja o mal que for, seja a situação que for, vem para Jesus. Lance-se sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. Faça isso agora e você vai provar uma nova vida brotando na sua alma. E aquele mal que dominava você,
vai ser destruído, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui presentes, e te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, pela tua promessa, e eu rogo ao Espírito Santo que esteja aplicando essa verdade aos corações. Que todos nós aqui nessa manhã nos lancemos sobre o Senhor, com tudo que temos, com toda a intensidade e inteireza do nosso ser, confiando que o Senhor nos acolherá, que o Senhor nos receberá. Eu oro, ó Deus, por aquele que não é salvo ainda, que seja salvo, que encontre a salvação. Eu oro por aquele que é salvo, mas está enfrentando um mal muito grande na sua vida. Repreende, Senhor, esse mal, repreende talvez esse demônio que esteja perturbando o teu filho. Repreende o Senhor, cura esse mal, para que os teus filhos se regozijem em ti e sejam bênçãos nas tuas mãos, para a glória do seu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.